Foi todo mundo já. Falta só o danado. O meu? Falta só o Pedro danado. Ó, galera, eu vou falar aqui, passar aqui umas questões para vocês, tentar falar mais alto um pouco e vamos comentar, tá? Tudo é para enriquecer nossos conteúdos sobre, no caso aqui, sobre a radioterapia. Lembrando que a radioterapia ela é difícil pra caramba, pessoal. É muito complexa, tá? E assim, quem quiser atuar nela vai ter que fazer um estágio porreta ou então uma especialização também top, que não é fácil, não. Não é fácil de jeito nenhum. Pronto, aqui, ó. Então a gente tem uma questãozinha, essa questão 19 aqui, isso foi uma questão do Enado que eu estava pesquisando aí. E achei ela top, achei muito bacana. Eu vou ler, tentar aqui ler bem alto aqui para que vocês captem aí. Então, quem tiver no WhatsApp, tudo, tenta prestar atenção um pouquinho aqui para a gente passar para vocês. É pouca coisa, só o interessante é fixar bem na mente nossa, tá? Então aí, ó, a incidência crescente de casos de câncer amplia a necessidade urgente por serviços especializados que proporcionem o tratamento mais adequado para cada paciente. A radioterapia é uma opção bastante utilizada e a inovação tecnológica é uma aliada importante no sucesso do tratamento. O desenvolvimento de aceleradores lineares marcou positivamente a radioterapia moderna, por proporcionar melhorias relevantes no tratamento de câncer por meio da teleterapia. Então, eu tenho certeza, galera, tenho certeza que vocês, ao eu ler aqui todo esse texto, tudo que foi falado aqui entrou bem na mente de vocês pela nossa disciplina que passamos, apesar de estarmos meio que virtualmente, né? Mas desde o princípio até o momento a gente fala nisso e vem rebatendo. Então, acelerador linear, ele liga com teleterapia. Então, se aqui estivesse falando sobre cobaltoterapia, galera, também seria teleterapia, né? Mas como a gente está falando de coisa moderna, nós falamos em acelerador linear, que por sinal tem raio-x e elétrons como meio de aplicação de radiação, tá? Então, não esqueçam disso, porque é importantíssimo. E agora? Então, considerando a utilização da teleterapia no tratamento de câncer, neoplasia, avalie as afirmações a seguir. A primeira, a teleterapia necessita de um planejamento prévio em simulador ou tomógrafo, certo ou errado? O planejamento da teleterapia viabiliza a seleção da área a ser tratada e a proteção dos tecidos adjacentes? Sim, né, galera? Ó, primeira
e segunda estão corretas. Teleterapia necessita de um planejamento prévio. Nós falamos muito de quê? Do CT simulador, ou tomógrafo, né? Então, uma coisa está dentro da outra aí. A segunda, o planejamento da teleterapia viabiliza a seleção da área a ser tratada e a proteção dos tecidos adjacentes. Isso aí, estudamos em quê? Em determinação de volumes em radioterapia, tá, pessoal? Então, é justamente isso. Volume de tratamento, né? Que são os volumes alvos, onde vamos aplicar radiação com o intuito de destruição, e proteção, como é o caso dos órgãos de risco, né? Medula óssea, olho, glândulas, mucosas, enfim. Terceiro, o acelerador linear produz feixes de fótons com energias maiores, possibilitando o tratamento de lesões mais profundas com doses mais baixas na pele. Galera, tem uma coisa interessante, né, que eu vou falar, que eu aprendi no meio do estudo da radioterapia também, no decorrer desse tempo, é que quanto mais dose ela é penetrante, mais ela vai danificar, na verdade, o alvo, tá? O alvo. E não a primeira parte da molécula, que é, no caso, a pele aqui. Então, é por isso que hoje, em tratamentos com utilizações de máquinas modernas, não afeta tanto a pele, apesar de na era da cobaltoterapia, se utilizar um bolus que é tipo um tapete que facilitava a entrada da radiação. Mas, enfim, galera, o acelerador linear, ele possui energia bastante alta e ele vai ser destrutivo, mas com grande ênfase no seu alvo e não na pele, certo? E não na pele. Então, isso aí seria até tema de seminário, né? Os efeitos adversos da radioterapia, tá? Os efeitos radiobiológicos, beleza? Então, esse 3 também, ó, está correto. A teleterapia, quero que vocês respondam esse quadro. A teleterapia requer o uso de aplicadores em contato com o local a ser tratado. E a radiação é emitida através... Desculpa. E a radiação é emitida do aparelho para os aplicadores. E aí, pessoal? Falei que essa estava correta. Segunda correta. Terceira correta. E esta? Essa última, a 4, não é a braquioterapia, não? A o quê? A braquioterapia? Show de bola, né? Então aí, ó, nós temos resposta correta, a letra D. Muito bem. Eu tenho certeza que vocês sabiam disso, né? Que quando a gente utiliza a radioterapia com a função de aplicadores, né? De aplicadores, nós passamos a pensar justamente em braquiterapia, certo? Em braquiterapia. Então, a resposta correta é letra D de Deus nessa questãozinha aí, tá? Então, é justamente isso que a gente está tentando passar para vocês. É passar questão atual, podemos dizer, e comentar, né? Para que haja uma fixação do conteúdo nas vossas mentes. Questão 21 aqui, ó. Essa é questão de Renato, tá, galera? A radioterapia é uma forma de tratamento para o câncer, em que se aplicam radiações ionizantes, claro,
Os riscos ocupacionais aos profissionais da radiologia podem ser evitados com a adoção de medidas de biossegurança, como a proteção radiológica. Lembrem, pessoal, que para todo lado que a gente vai, para todo lado que iremos na radiologia e em diversas áreas, ou iremos falar em segurança do trabalho, biossegurança, ou na radiologia, proteção radiológica, certo? Por exemplo, na tomografia, a proteção radiológica hoje já faz algum tempinho, cerca de 10 anos, mas é bem abrangente, tá? Então aí, podem ser evitados com a adoção de medidas de biossegurança, como proteção radiológica, a proteção contra agentes patológicos, patogênicos, a capacitação e a imunização dos trabalhadores. Henrique. Com relação à radioterapia, avalie as afirmações a seguir. Na braquiterapia, uma fonte não pode ficar abandonada sem supervisão. A fonte deve ser manipulada com blindagem local, luvas e pinças longas. E aí, acham correto ou errado? Olha que interessante, galera. Ó. Olha que interessante. Pinças longas. Por que pinças longas? Para não encostar na ampola. Isso também. É o seguinte, galera. A maioria das radiações utilizada na braquiterapia é a radiação beta, tá? Radiação alfa, radiação beta e, em poucas vezes, a radiação gama, tá? Então, como a radiação ela é emitida mais naquele local, ó, naquela bolinha ali, ó, certo? A pinça longa faz com que o profissional evite absorver a radiação, né? Então, é correto afirmar que essa está o quê? Está correto. Nos setores da radioterapia, é obrigatório o uso de dosímetro individual nas áreas classificadas como controladas, incluída a estação de trabalho. Essa daí, galera, não precisa nem eu falar, né? Que está de cara bem correta, né? 3. Os profissionais não devem entrar em sala de teleterapia com sinal luminoso de feixe em operação aceso, mesmo que precise dar orientação ao paciente. Então, todo e qualquer radiodiagnóstico, galera, que estiver com a luzinha acesa vermelha na sala, do lado externo, o profissional ou qualquer outra pessoa não deve entrar, porque é nesse momento que vai estar havendo a emissão de radiação. Na troca de pacientes, 4. Para a realização do tratamento, deve-se fazer a asepsia da mesa de exames e de materiais, né? Então, essa também está correta. Essa questão aqui é um nível de médio a baixo, né? Talvez a que deixaria mais um pouquinho confuso seria essa questãozinha aqui, ó, porque ele põe aqui, ó, pinças longas, e aí a gente poderia meio que ficar confuso com isso aí. Mas está correta a letra A. Aqui, essa questãozinha aqui, questão 32. Ao longo do tempo, presta bem atenção nessa, tá, gente? Ao longo do tempo, os tratamentos em radioterapia vêm evoluindo
e novas tecnologias têm permitido tratamentos cada vez mais precisos. A exemplo da radioterapia de intensidade modulada, IMRT, e da radioterapia conformada, ou também chamada de conformacional. Essa radioterapia, pessoal, é aquela que é chamada de 3D, tá? 3D. Na IMRT, radioterapia de intensidade modulada, a entrega da irradiação para os volumes de formato irregular é otimizada e permite produzir concavidades em volumes de tratamento, ou seja, volume irregular e permite aplicar radiação de forma sem ser linear, côncava, né? De acordo com o volume tumoral, vamos dizer assim. A gente fazer aqui o símbolo na mão é complicado. Já a radioterapia conformada é uma modalidade de tratamento no qual os campos de irradiação são definidos segundo aos volumes alvos. Tá? Então, elas são parecidas, mas uma é diferente da outra. As imagens a seguir ilustram 2 cortes axiais da pelve masculina em planejamento tridimensional. O que é isso, galera? Isso aí são 2 imagens de tomografia feitas em um CT simulador, certo? Para quê? Para planejar o tratamento. Só que um é um planejamento convencional, convencional não é negativo. Um planejamento conformacional e o outro é o planejamento de IMRT, certo? Então, vamos aí para as questões. Considerando as alternativas, considerando os tratamentos de radioterapia conformacional e de radioterapia por IMRT e as imagens apresentadas, é correto afirmar que as imagens A e B referem-se a um planejamento 3D de IMRT. E aí? Manda no chat aí. As imagens A e B correspondem a um planejamento 3D conformacional. Ela disse aí que os 2 eram conformacional. C. A imagem A corresponde a planejamento 3D que se refere a IMRT. E a imagem B não corresponde a qualquer dos tratamentos apresentados. Letra D. Vai aí no chat, chuta aí no chat. A imagem A corresponde a um planejamento 3D referindo-se a IMRT. E a imagem B corresponde a um planejamento 3D que refere-se à radioterapia conformacional. Vamos para aí agora. A imagem A corresponde a um planejamento 3D que se refere à radioterapia conformacional e a imagem B corresponde a um planejamento 3D que se refere a IMRT. E aí, galera do chat? Vamos lá. Resposta correta é qual? É a letra E, galera. Letra E, certo? Então, quando vocês observarem já pela imagem que isso aqui são chamados, ó, de determinações de volumes. Determinações de volumes, tá? Então, vejam bem que o que foi falado no enunciado
que as concavidades da IMRT, elas são irregulares. São irregulares. Tá? Então, a aplicação aqui é irregular, ou seja, a aplicação de radiação em cada região angular é diferente, certo? Então, está falando aqui, ó, na IMRT, a entrega da irradiação para os volumes de formato é irregular, irregular. Tá? Então, é isso aí, ó. Letra I. Aqui é uma radioterapia conformacional chamada de 3D. E aqui na imagem B, né? A imagem A, imagem B, quando vocês observarem que tem mais definição de volume de forma mais aguçada, isso aí já parte para a IMRT, né? IMRT e também IGRT, quando há produção de imagem, certo? Então, espero que essa questão aí fique na mente de vocês também. E tem essa aqui, que eu acho que vocês vão errar. Mas vamos para frente, porque é algo novo. A radioterapia dispõe de um procedimento extremamente rápido e que melhora a eficácia entre a dose necessária e o órgão, e o alvo a ser tratado, poupando-se os demais órgãos. Essa tecnologia proporciona uma distribuição de dose 3D precisa, com uma única rotação de 360 graus do equipamento em torno do volume-alvo. Isso é possível devido a um algoritmo de planejamento que altera simultaneamente, ó. Olha só, isso é possível devido a um algoritmo, quase não saía, de planejamento, algoritmo de planejamento. Lembrem que o planejamento nas tecnologias que nós vimos era feito com antecedência, né? Então, ó, vimos aí na questão anterior, aquele desenho lá todo foi feito com antecedência para aplicar na hora do tratamento, né? Então, isso é possível devido a um algoritmo de planejamento que altera simultaneamente 3 parâmetros durante o tratamento: a velocidade de rotação do equipamento, o uso do colimador multifolhas e a taxa de dose liberada. Assim, todo o volume-alvo é atingido de tal forma que a radiação seja precisamente distribuída em 3 dimensões, certo? As informações contidas no texto referem-se a iodoterapia está foríssima, bracterapia está também. Radioterapia guiada por imagem. Parece muito, né? Parece muito. Então, ele diz aqui, ó. Distribuição de dose 3D precisa, com uma única rotação de 360 graus do equipamento em torno do volume-alvo. Isso é possível porque um algoritmo de planejamento altera simultaneamente parâmetros. Que parâmetros? Velocidade de rotação do equipamento, uso do colimador, multifolhas e a taxa de dose. Assim, todo o volume-alvo é atingido de tal forma que a radiação seja precisamente distribuída em 3 dimensões. Né? Então, pessoal, essa questão aí, ela até me deixou em dúvida, tá? Mas, realmente, a letra D é correta. É chamado de arcoterapia volumétrica modulada. Isso é o quê, professor? Isso é uma nova tecnologia também. E já caiu no ENAD. E se caiu no ENAD, o que acontece? Cai em concurso, né? Então, praticamente todo mundo, inclusive eu em outros tempos, eu iria marcar a letra E. Em menos porcentagem, a letra C, né? Porque ele fala aí que modula, tem colimador multifolhas e tal.
Mas, galera, foi inventado aí uma máquina também mais compacta, tá? Que é chamada de argoterapia volumétrica modulada, tá? A VMAT. E qual é a grande diferença, galera, desse tipo de radioterapia? Qual é a grande diferença? Eu vou falar para vocês agora. A grande diferença dela. A radioterapia, galerinha, ela tem assim meio que uma dificuldadezinha quando o paciente ele tem metástase já. Quando o paciente tem metástase, aí é feito radioterapia em um local e no outro associa com quimioterapia, outro tipo de tratamento. Certo? E aí faz lá a radioterapia, faz cá quimio, iodoterapia ou enfim outro tipo de tratamento. Mas esse tipo aí eu achei muito interessante, pessoal. Ele é bem parecido com uma tomoterapia, bem parecido, não é bem parecido, é quase irmão, tá? Só que é bem especial para metástase, porque a gente sabe que metástase, quando é apresentado no corpo do paciente, são formados vários tumores em vários locais. E esse aparelho ele vai fazendo a imagem e vai planejando ao mesmo tempo para que a radiação seja aplicada nesses tumores aí, teoricamente soltos, tá? Então, ele é chamado de arcoterapia volumétrica modulada, certo? Então, isso é um tipo de tratamento meio que novo, né? Porque a radioterapia ela está meio que um boom em nossas vidas e aí é mais um tipo de tecnologia diferenciada, certo? Então, deixa eu ver aqui.